Na disciplina Sociologia da Educação, foi apresentado um artigo com o tema O Conceito da Educação nos Clássicos da Sociologia, que foi escrito por Felipe Mateus de Almeida. O vídeo a seguir se baseia nesse artigo para apresentar os pais da sociologia e a sua visão sobre o ensino. Esses que são considerados os pais da sociologia Durkheim, Marx e Weber. Antes da gente falar sobre cada um desses sociólogos e seu pensamento sobre educação, é necessário a gente falar que, assim como o texto que aborda sobre o que é sociologia, define que essa ciência e essas pessoas, esses sociólogos, surgiram a partir da Revolução Industrial, que é a sociedade moderna, que ela tem toda uma modificação da estrutura social, do modo de viver e de toda a estrutura urbana. Então, a sociologia ela surgiu com o capitalismo industrial, que partia da premissa do trabalho que é livre, do trabalho humano e da mais-valia. Vale ressaltar que esses três sociólogos, quando eles surgiram, a sociologia não existia como uma ciência. Então, assim, são três pensadores que têm ideias totalmente diferentes, mas que tratam da sociedade. Mas na época, a gente tem, por exemplo, Marx, que era um economista. Então, assim, no momento ele era tratado como economista, filósofo ou qualquer outra ciência. O primeiro sociólogo que a gente vai abordar é o Durkheim, que viveu entre 1858 e 1917. E o que o Durkheim defendia? Que a sociologia ela deveria ser uma ciência que iria além da psicologia e da filosofia, e que ela deveria ser uma ciência com todo o método científico para poder analisar a sociedade e aplicar esse método nela. Um dos conceitos que Durkheim mais aborda e realmente está no artigo também é o fato social, que tem três características, que ele é geral, externo e coexistivo. Então, assim, como maior exemplo que a gente tem é o capitalismo, que é um fato externo a nós, que, por exemplo, eu posso ser contra o capitalismo, eu posso ser uma pessoa anticapitalista, mas eu posso fazer consumo dele. Antes mesmo de eu nascer, ele está lá. Então, é um fator externo a mim que eu não posso fazer muita mudança por ele. Então, é como se eu dependesse dele, independente da minha manifestação individual. Então, quando o Durkheim vai falar sobre sociedade, ele fala que a sociedade elabora um certo ideal de tipo de homem correto, sabe? Intelectual, moral, física, etc. E assim, para esse homem se desenvolver, isso tá desde a sua educação. Então, o que o Durkheim pensa sobre educação? Que existem dois valores que devem ser aplicados às crianças desde novinhas. Então, o primeiro valor seriam valores e crenças que são comuns a toda a sociedade. E o segundo valor seriam valores e crenças que são específicos de sua classe, família e profissão. Então, o primeiro valor que está mais ligado à sociedade é um valor geral, enquanto o segundo valor é um valor mais particular, mais ligado a determinada classe, determinado meio que essa pessoa vai ficar inserida. Segundo Felipe Mateus de Almeida, esses dois valores têm tanto aquela função que é homogeneizadora, tanto aquela função que é diferenciadora do próprio indivíduo. E esses valores eles podem ser definidos como costumes, leis, direitos e deveres do cidadão, enquanto aquele valor que ele é mais particular está voltado mais para aquele papel social dele em determinado grupo social. O segundo sociólogo é o Karl Marx, que viveu entre 1813 e 1873. Ele é um sociólogo bastante conhecido e, ao contrário de que muitos pensam, ele não defende idealismo, muito pelo contrário. Ele é responsável por uma criação do materialismo histórico dialético. Ele está preocupado com aquilo que é material na sociedade, ao invés daquilo que é irreal, que é utópico para nós. Ele acredita que é necessário fazer mudanças na sociedade através daquilo que é material. Outro ponto bastante importante de Marx é a luta de classes que ele traduz como existe uma classe que ela é detentora dos meios de produção e existe a classe que possui a força de trabalho. E esse que acaba produzindo, querendo ou não, ele acaba se tornando prisioneiro do seu próprio trabalho. Então, quanto mais ele produz, mais pobre ele fica.
E é uma crítica bastante interessante que ele faz, porque ele acredita e fala que a sociedade capitalista torna o trabalhador como uma mercadoria barata, onde o objeto que ele produz é mais valioso do que ele mesmo. Sobre o que o Marx pensa sobre educação é um pouco mais complexo de se perceber, porque não existe um trabalho específico que fala sobre isso. Mas quando a gente analisa o Manifesto Comunista, que é elaborado por Karl Marx e Engels, a gente pode concluir que ele tem uma visão totalmente pessimista sobre a educação da sociedade capitalista, porque ela está voltada para os interesses do capital. Então, Karl Marx e Engels vai dizer que a educação no capitalismo, ela treina os indivíduos para o mercado de trabalho, para vender a sua força de trabalho. E assim, isso não vai ser diferente enquanto a gente estiver nesse meio capitalista. Daí ele começa a propor um outro tipo de sociedade que não entra em questão no momento. Marx ele também não tem uma ideia que é totalmente isolada da educação, muito pelo contrário. Ele acredita que a educação no mundo capitalista ela está em outros meios também. Então, assim, em todo o seu meio social, o indivíduo ele acaba sendo educado para aquela determinada sociedade. Por fim, a gente tem Weber, que viveu entre 1864 e 1920. E o principal objeto de estudo de Weber é o indivíduo e suas ações na sociedade. E assim, o Weber, o interessante dele é que ele reconhece essas divisões da sociedade, ele aponta a estratificação social a partir da modernidade. E ele tem uma preocupação com a coesão na sociedade, daí que ele parte para o seu estudo. Seu principal objeto de estudo é o indivíduo, porque ele acredita que a gente tem que compreender e conseguir interpretar toda a ação social que vai explicar as causas e efeitos da sociedade em que a gente vive. Então, Weber, quando ele vai escrever sobre a questão da educação, ele aponta que o Estado ele é como uma empresa capitalista e ela necessita de um corpo burocrático que seja totalmente treinado, especializado, é, que seja capaz de gerir os negócios para fazer com que as engrenagens da sociedade funcionem. Então, assim, ele aponta sobre a educação lá na China, que tem os letrados chineses e a pedagogia do cultivo, que é responsável por ensinar concepções que estão de acordo com o padrão da sociedade japonesa. Essa, para que esses homens possam viver em determinada camada social. Só que com o tempo, isso vai ficando ultrapassado, daí surgem um outro meio de avaliar a educação, que é através dos sistemas de exames. Então, assim, na China, os servidores públicos, eles são recrutados e, assim, a sua qualificação, o seu cargo, a sua posição social vai depender do número de exames em que ele for aprovado. O autor do artigo conclui mostrando um aspecto de cada um desses sociólogos em relação à educação. Então, quando a gente tem de falar sobre Durkheim, a gente entende que existe um conservadorismo e um elogio à divisão da sociedade de classes, e apesar de tudo isso, a gente pode dizer que o sociólogo tinha uma ampla concepção do que era educação, e ele defendia uma ideia de que, apesar de cada indivíduo ter que estudar de acordo com a sociedade, ter uma educação de acordo com a sociedade, ele também tem que ter uma educação que é voltada mais para o meio dele, o que forma a individualidade dele. Aí isso pode ser o quê? Pode ser suas crenças religiosas, sua condição de classe, etc. Já quando o autor trata do Marx, ele diz que o Marx, em relação à educação na sociedade capitalista, tem uma visão totalmente pessimista, de que a educação na sociedade só vai ser boa a partir do momento em que a sociedade mudar. O indivíduo ele só vai conseguir mostrar o seu potencial a partir do momento que esse formato da sociedade mudar. Enquanto isso, ele vai continuar sendo explorado, caso não ocorra essa mudança. Já quando o autor trata do Weber, ele é bem direto. A educação nada mais é do que um sistema de treinamento que forma e introduz indivíduos no mercado de trabalho. Então, assim, Weber ele tem uma ideia de que o objetivo da educação na sociedade é apenas qualificar as pessoas para o mercado de trabalho, para que a gente possa ter pessoas qualificadas para as engrenagens da sociedade.